Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre estruturas de seleção aqui dentro do Java. Esse é o 14º vídeo da série Fundamentos do Java, uma série completa para quem é iniciante e quer aprender a programar em Java. Então não se esquece também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios e se ainda não viu os primeiros, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo. Qual é a ideia das estruturas de seleção? A ideia é que a gente possa tomar decisões, selecionar caminhos. Da mesma forma que você toma decisões na sua vida, por exemplo, que faculdade fazer, ou até que conteúdo consumir do YouTube, esse tipo de decisão afeta o curso da sua vida. E no código é da mesma maneira. Dependendo de certas condições, alguns fluxos de código são executados. Então, no Java, a gente estabelece condições e se essas condições forem verdadeiras ou falsas, dependendo do resultado delas, a gente segue para um fluxo de código específico. E é esse o papel das estruturas de seleção, permitir checar condições para a gente tomar decisões sobre o fluxo de execução do código. E aí existem algumas dessas estruturas aqui dentro da linguagem. Uma delas é o if. A ideia do if, basicamente, é você testar se uma condição é verdadeira. E se esse for o caso, eu executo o bloco de comandos interno dessa condição. Um exemplo prático é aqui você colocar uma variável chamada sinal verde, que tem o valor true. Ela é uma variável booleana. As condições que estão aqui dentro precisam ter um valor booleano. Então, aqui a gente pode testar se essa variável retorna true. Se esse for o caso, se ela é igual a true, ou seja, se ela é verdadeira, então eu vou executar o código seguir, que no caso seria seguir com o carro, né? Se o sinal estiver aberto. Então, com essa estrutura, a gente consegue definir se um bloco de código é executado ou não, baseado na condição estabelecida aqui entre parênteses. É claro que o if pode ser um pouco mais complexo. A gente pode precisar colocar outras condições. Por exemplo, e se o sinal não for verde, o que eu faço? É aí que entra o else. Então, se o sinal for verde, sigo. Caso contrário, senão, essa é a tradução do else, eu executo o parar. Então, a gente também pode usar o if nessa estrutura. Se, condição, se não, faça isso aqui. E no senão, a gente não precisa testar uma condição. Caso contrário, caso essa condição não seja atendida, essa primeira aqui, eu vou executar esse bloco de código. Essa é a ideia do if-else. E ainda temos uma outra estrutura mais completa, que é o else-if. Então, se eu quiser, por exemplo, testar uma condição, executo o bloco. Mas eu quero testar outra condição, e aí eu executo esse bloco. E só então, depois de testar essas duas, se nenhuma delas for satisfeita, aí eu venho aqui para o else. Então, a gente pode usar vários else-if para testar diferentes condições. E aí a gente tem esse fluxo de código aqui mais robusto, né? Mais versátil, dependendo da condição que o programa testa. Por exemplo, ainda falando dos sinais, se a gente tiver o sinal verde, vou mandar seguir. Se for sinal vermelho, vou mandar parar. Caso contrário, prestar atenção. É o amarelo, né? Então você tem que ficar ligado aí que o sinal vai fechar. Então essa é a ideia do else-if. Além dessa estrutura de if, else, else-if, a gente tem um outro recurso aqui de seleção que é o switch. E ele muda um pouquinho o formato, tá? Ele segue essa estrutura aqui. O switch tem essa palavra-chave, depois eu abro parênteses e coloco a expressão. E eu vou testar a expressão. Depois eu abro um bloco de comandos e eu vou testar cada caso. Então eu coloco a palavra case e o valor que essa expressão retornaria. Por exemplo, se a expressão retorna x, executo essa instrução, dessa seta aqui, que é um traço e um sinal de maior. Se o valor da expressão for y, aí eu posso executar essas instruções. Eu vou executar ou essa, ou essas aqui, dentro desse bloco. Então, eu posso também criar um bloco aqui dentro, com várias instruções no caso da expressão retornar y. Mas se nenhum desses valores é retornado, eu posso ter uma opção default, que é escrita com essa palavra reservada, a arrow function e depois a instrução que eu quero executar, que pode ter chaves ou não, tá? A gente que escolhe colocar o bloco de comandos aqui ou não. Se for apenas uma instrução, uma única instrução, não precisa desse bloco, dá para omitir.
mas é bom você se acostumar a colocar o bloco só por precaução, por cuidado, para não esquecer quando você adicionar uma nova instrução ali num desses cases. E para a gente ver o exemplo prático, ainda falando do sinal, olha como fica diferente a gente fazer o sinal com switch. Então, eu teria a variável sinal, eu pego o switch, coloco ela aqui dentro, e aí eu verifico. Esse sinal, ele é verde? Se for, mando seguir. Esse sinal é vermelho? Se for, mando parar. E caso contrário, caso não seja nenhum desses dois aqui, o valor default, a operação default, padrão que vai executar, é o prestar atenção. Então, aqui também é uma outra forma de utilizar as estruturas de seleção em Java. Ambas as formas fazem a mesma coisa. Acaba ficando a cargo do desenvolvedor escolher qual estrutura é ideal para o seu cenário, qual fica mais legível, qual deixa o código mais interessante de ler aí e de manter, certo? E agora a gente vai para a prática. Vamos aplicar essa teoria para fazer uma aplicaçãozinha real e entender o uso desses mecanismos de seleção no código Java. Estou aqui no VS Code com o projeto Controle de Fluxo aberto aqui. A gente elaborou esse projeto na aula passada aqui da série, então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar um card para você. E agora a gente vai criar aqui um novo arquivo para falar de estruturas de seleção .java. Aqui já foi criada a minha classe e agora a gente vai criar o método main aqui no programa. Certinho? Então, qual é a ideia aqui? A gente vai implementar uma espécie de bot para um canal do YouTube. Olha que interessante. Então, esse bot ele vai exibir algumas mensagens para o usuário e essas mensagens, dependendo da opção que for digitada, vão gerar respostas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imprimir essas mensagens. Aqui tem bem-vinda ou bem-vindo ao canal da Juliana Bezerra. Temos as seguintes opções. Você pode se inscrever no canal, que é a opção 1, dar like no vídeo, que é a opção 2, compartilhar com os amigos, que é a opção 3, ativar as notificações, que é a opção 4. E no final, a gente vai ser solicitado a digitar a opção desejada. E aí, para a gente ler essa opção, a gente já viu, né? A gente utiliza o scanner. Então, eu vou ter um scanner aqui, que vai ler a entrada do sistema. Eu vou pegar esse scanner e pedir para ele ler o próximo número inteiro, então a gente vai usar o método nextInt. Esse método retorna um inteiro, que eu vou chamar de opção, e aí a gente vai testar agora qual foi a opção selecionada para escolher a ação que eu devo executar. Então é para isso que servem as estruturas, para interagir com o usuário e dependendo da interação, a gente seguir fluxos de código diferente. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai usar o if para testar qual foi a opção digitada pelo usuário. Antes aqui, para eu não esquecer, eu vou fechar esse scanner, tá? Lembrando que o scanner, ele lê recursos de entrada, ele fica escutando do teclado, no final a gente sempre precisa fechá-lo. Então, depois de fechar, agora a gente vai fazer o if. Então, eu posso verificar, por exemplo, se a opção é igual a 1. Lembrando, quando a gente quer verificar igualdade, a gente usa dois iguais. Quando a gente quer fazer uma atribuição de valor, a gente usa um igual. Por isso que aqui dentro a gente tem que usar dois iguais. Essa expressão aqui, opção igual a 1, retorna um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se a opção for igual a 1, vai retornar verdadeiro. Então, a gente vai executar o bloco de código que está declarado aqui dentro. Por exemplo, sysout, obrigada por se inscrever. Se a pessoa selecionou inscrição, eu falo obrigada por se inscrever. Então, meu código acabou? Não, né? Eu preciso verificar se, caso a opção não tenha sido 1, se foi a 2, ou se foi a 3, ou se foi a 4. Ou mesmo se foi uma opção inválida, se não foi nenhuma dessas. Então, a gente vai fazer esse teste com o else if. Com o else if, a gente consegue verificar agora se a opção é igual a 2. E nesse caso, a gente pode colocar um sysout colocando a mensagem obrigada pelo like. E perceba que aqui eu não coloquei as chaves nesse bloco, porque quando a gente só tem uma instrução dentro do if, a gente não precisa de chaves.
Isso aqui é importante, às vezes você vai ver um código sem chave e não vai entender, é porque é apenas uma instrução executada. Mas não se esqueça, caso você precise adicionar um outro sysout, uma outra instrução, tem que abrir o bloco de comandos para conter todas as instruções lá dentro, no escopo do if, ou seja, dentro do bloco de comandos do if. Certinho? Então vamos continuar aqui? Então agora, sabendo disso, eu vou tirar essa chave aqui para deixar o código mais enxuto, tá bom? É só uma instrução que será executada, eu não preciso das chaves. Então agora a gente pode fazer os outros ifs. Se opção for igual a 3, imprima obrigada por compartilhar. Se opção igual a 4, obrigada por ativar as notificações. Agora, se nenhuma dessas opções foi digitada, eu só tenho 4 opções no meu bot aqui. Então, se o usuário digitar uma opção diferente, ou seja, em qualquer outro cenário, else, por isso que eu uso else aqui, em qualquer outro cenário, caso a opção tenha qualquer outro valor diferente de 1, 2, 3 e 4, nesse caso, eu vou imprimir opção não suportada. Meu bot não compreendeu essa opção, ele não suporta essa opção no código dele. Então aqui a gente conclui o uso do if. E com isso a gente conclui a lógica do bot. A gente está usando o if para verificar qual é a opção digitada pelo usuário e imprimir a resposta adequada. Se a gente executar o programa agora, olha só, aparece aqui as mensagens que a gente configurou lá no systemout. O programa agora espera que você digite a opção desejada. Então, vou digitar a opção 2 aqui. E se eu digitar isso, obrigada pelo like. Posso executar o programa novamente. Se eu digitar agora a opção 1, obrigada por se inscrever. Posso executar novamente. Se eu digitar a opção 3, obrigada por compartilhar. E se eu executar novamente e digitar a opção 4, obrigada por ativar as notificações. E, finalmente, se eu digitar qualquer opção aqui, opção não suportada. Bacana? Então, agora você viu na prática como é útil utilizar essas estruturas de seleção. Ok, agora a gente já entendeu como funciona o if, o else if e o if else. Então, eu vou comentar esse código aqui com o comando Ctrl+. Esse é um atalho útil do VS Code que permite comentar várias linhas. Inclusive, se você digitar Ctrl+ de novo, ele descomenta. Olha que legal. Então, eu comentei o código aqui, transformei ele num comentário para ele não ser executado. E agora a gente vai trocar essa lógica pelo uso do switch, que é a outra estrutura que a gente viu na parte teórica aqui do vídeo. Então, a gente pode usar a palavra reservada switch, colocar aqui o parêntese, colocar a variável que vai ser testada, abrir chaves, e aqui a gente vai digitar cada um dos cases. No lugar do if, basicamente, a gente está usando o case para verificar o valor que essa variável possui. Então, aqui a gente pode dizer, caso a variável tenha valor 1, o que eu vou fazer? Imprimir essa mensagem. Caso a variável tenha valor 2, coloco a setinha para dizer o que eu vou fazer. Depois da setinha, eu posso abrir também um bloco de comandos, tá? Caso eu queira executar mais de uma instrução. E coloco aqui, obrigada pelo like. Como a gente não vai executar mais de uma instrução, vou apagar essas chaves aqui. Mas lembre-se que elas são obrigatórias quando a gente executa mais de uma instrução dentro do case. Ajustei aqui a formatação. Agora, caso seja a opção 3, imprimo isso aqui. Caso seja a opção 4, imprimo isso aqui. E caso contrário, ou seja, a opção default, isso aqui também é uma palavra reservada. Caso contrário, ele vai imprimir a opção não suportada. Então, agora a gente transformou esse if num switch. E veja que o código ele fica bem interessante, né? Parece que fica mais enxuto.
Então você está vendo que o switch ele é bem utilizado quando a gente tem muitos casos, muitos cenários para testar. Ele permite escrever de forma mais enxuta esse código. E vamos executar agora para ver se está funcionando, né? Eu vou executar aqui, a gente tem que fazer o mesmo teste. Então aqui, bem-vindo ao canal, opção 1, obrigada por se inscrever. Opção 2, obrigada pelo like. Opção 3, obrigada por compartilhar. Opção 4, obrigada por ativar as notificações. E se eu colocar a opção 5, que não existe, opção não suportada. Então tá tudo funcionando. O switch aqui está fazendo o mesmo papel que o if fazia. E a gente tem a lógica bem bacana aqui. Só que, com as novas versões do Java, a gente consegue ainda melhorar isso aqui. Deixar o código ainda mais enxuto. Perceba que eu estou repetindo aqui um print. Concorda? Estou chamando o systemout várias vezes. Olha só, isso aqui é uma repetição. E em código, a gente tem que evitar se repetir. Por causa disso, a gente vai refatorar esse switch para não ter esse tipo de repetição. Então, o que a gente vai fazer aqui? O switch ele pode retornar uma variável. Olha só que legal! Então, a gente vai fazer esse switch retornar a mensagem que eu quero imprimir. E agora, ao invés de fazer o systemout aqui, a gente vai tirar ele daqui e vamos retornar apenas a string da mensagem. Então, a gente vai tirar o systemout de todos esses comandos. Vamos lá. Rapidinho, tirar aqui. Tiro tudo aqui. Tiro tudo aqui. No final, agora que a gente está usando o switch para retornar uma variável, a gente tem que colocar o ponto e vírgula aqui. Tá certo? Agora o switch está retornando um valor. Então, é um comando. Por isso, ponto e vírgula. E no final de tudo, a gente vai imprimir a mensagem retornada. Então, o que vai acontecer aqui agora? O switch vai verificar o valor dessa variável. Se for 1, ele vai retornar essa string. Se for 2, vai ser essa. Se for 3, vai ser essa. Se for 4, vai ser essa. E se não for nenhuma delas, vai ser essa string. Depois que ele retorna esse valor, ele é armazenado nessa variável. Então, eu posso simplesmente usar um único comando de print e imprimir o valor retornado. E aí eu eliminei as repetições lá no meu código. Então, veja como esse switch ficou bem enxuto. E a gente pode usar essa estratégia aqui bastante aí nos nossos códigos dos nossos projetos Java. Vamos testar agora para ver como é que isso aqui funciona? F5. Vamos lá? Opção 1, obrigada por se inscrever. Opção 2, ok. Opção 3, ok. Opção 4, ok. E opção 5, não suportada. Então, eu tenho o mesmo funcionamento que eu tinha antes. É isso, esse foi o vídeo sobre estruturas de seleção. Eu espero que você tenha curtido, tá? Foi um conteúdo bem rico. Eu mostrei as principais estruturas de seleção do Java, que você vai poder usar nos seus códigos, e garanto, a gente usa muito no dia a dia. Espero que você pratique, tá? Esse é um conteúdo que pode ser denso para quem está vendo pela primeira vez, mas é com a prática que a gente vai pegando a manha, vamos dizer assim. E se o vídeo foi útil, por favor, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas e ativar as notificações para não perder os próximos episódios dessa série. Então, até o próximo vídeo!